Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula de hoje. Revisar o conceito de óxidos neutros, peróxidos e superóxidos, compreender como os nomes dos compostos pertencentes a essas classes são construídos, entender como são as reações realizadas por óxidos neutros, peróxidos e superóxidos, identificar os principais compostos e praticar o conhecimento com atividades. E as perguntas da aula? Você sabe o que é nitro e a relação desse composto com essa aula? O que é água oxigenada? Para que ela é usada? E aqui a gente tem uma fórmula que vamos aprender bem direitinho a dar o nome e ver que ela está relacionada com qual dessas perguntas aí da aula de hoje. Então vamos relembrar um pouquinho as definições. Então o óxido neutro são os óxidos que não reagem com a água, com os ácidos ou com as bases. São óxidos covalentes, ou seja, formado por ametais, por ligações covalentes. E como exemplos, a gente tem o CO, o N2O e o NO. Então são óxidos neutros que não reagem com as outras substâncias. Já os peróxidos são óxidos que apresentam em sua estrutura o grupo O2 menos 2. Nesses compostos, o NOx do oxigênio vale menos 1. E a gente sabe que o NOx mais comum do oxigênio é menos 2, mas para os peróxidos ele vai ficar com NOx menos 1. E aí a gente tem o H2O2, MgO2 como exemplos. E os superóxidos? São óxidos que apresentam em sua estrutura o grupo O4 menos meio, ligado a um metal alcalino ou alcalino terroso. Para esses compostos, o oxigênio possui o NOx menos meio, que é um NOx aí não muito usual do nosso oxigênio. E como exemplos temos o Li2O4 e o BaO4. Então, para os superóxidos, o oxigênio vai com o NOx menos meio. E a fórmula geral, então? A gente tem o E para representar o elemento químico, nesse caso um ametal, para os óxidos neutros, o oxigênio, o mais X representa o NOx do elemento químico, o Y representa o número de átomos desse elemento, o menos Y é o NOx do oxigênio e o X é o número de átomos do oxigênio, lembrando sempre da troca aqui dos valores para que o somatório dos NOx dê zero, porque estamos falando de substâncias e substâncias têm NOx zero no seu somatório. E aí, como que fica o nome? Então, a gente vai usar prefixo, óxido de, o outro prefixo e o nome do elemento. Então, o prefixo monoditrio-tetra para indicar a quantidade, óxido de, monoditrio-tetra e o nome do elemento. Então, por exemplo, monóxido de carbono, né? Temos um oxigênio mono, então, para indicar um. N2O, monóxido, um oxigênio de dinitrogênio, N2, 2 nitrogênios. E o NO, monóxido de nitrogênio, nesse caso temos um nitrogênio na fórmula. E para o peróxido, a gente tem uma fórmula geral, EnO2, onde o E é o elemento químico, que pode ser hidrogênio ou um metal, o O, o oxigênio, o N, o número de átomos desse elemento químico, e o NOx do oxigênio vai ser sempre menos 1 nesse caso. E a nomenclatura vai ficar peróxido de e o nome do elemento. Então, por exemplo, H2O2, peróxido de hidrogênio, Na2O2, peróxido de sódio, MgO2, peróxido de magnésio. E a nomenclatura, então, para os superóxidos. Então, a gente vai ter lá metais alcalinos, que é da família 1A ou família 1, e metais alcalinos terrosos, que é a família 2A ou família 2. E aí a fórmula geral para ficar E2O4 quando for metal alcalino ou EO4 quando for alcalino terroso. Lembrando que o E representa o elemento químico, o O, o oxigênio, e que o NOx do oxigênio dos superóxidos é menos meio. E a nomenclatura vai ficar superóxido de e o nome do metal. Então, N2O4, superóxido de sódio, MgO4, superóxido de magnésio. Agora vamos falar um pouquinho das reações, então. Um óxido neutro, conforme a definição, não reage com ácidos, bases e água. No entanto, não significa que ele seja inerte quimicamente, tanto que reage com outras substâncias químicas. Então ele é chamado óxido neutro, né, porque ele não reage com água, bases e ácidos, mas ele pode sim reagir com outras substâncias.
As reações entre o monóxido de nitrogênio e o oxigênio, por exemplo. Então, está mostrando uma reação aqui de um óxido de neutro. E a fórmula eletrônica do nosso monóxido de nitrogênio está representado aqui, mostrando então os elétrons que estão livres e os que são compartilhados da ligação covalente que formam esses óxidos. Agora vamos ver um pouquinho das reações dos peróxidos. Então, as reações com peróxidos ocorrem devido ao caráter básico dessa substância. Os peróxidos reagem com a água e com ácidos inorgânicos. Então, a reação entre o peróxido e a água, os produtos dessa reação são uma base e a água oxigenada, que é o H2O2, certo? Então, aqui ele está mostrando uma reação onde está mostrando a água mais um peróxido, formando a água oxigenada ali no finalzinho. A gente também tem a reação entre peróxido e ácidos inorgânicos e como produto a gente vai ter um sal e água oxigenada. Então aqui a gente tem o N2O2, que é o peróxido de sódio, mais o nosso ácido sulfúrico formando um sal, que é o N2SO4, que é o sulfato de sódio, e nossa água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. E os superóxidos e as suas reações. Então, os superóxidos eles vão reagir com água e com ácidos inorgânicos também. Então, a reação com água, tá? A gente tem o produto uma base e gás oxigênio. Então, nesse caso, a gente tem o BaO4, que é o superóxido de bário, reagindo com a água, formando o oxigênio, e a base aqui, que é o nosso hidróxido de bário. E uma outra reação, então, com o ácido inorgânico, a gente vai ter a formação de um sal e de água oxigenada e também de gás oxigênio. Então, aqui a gente tem o Li2O4, que é o superóxido de lítio, mais o nosso ácido sulfuroso, formando a água oxigenada, o gás oxigênio e o sulfito de lítio, que é o sal, lá como nosso último produto. E agora vamos ver uma atividade para praticar o nosso conhecimento. Então, essa atividade 1 está dividida em duas telas e eu vou deixar um tempinho cada uma delas para que você possa ler e responder bem certinho, ok? Então, vamos lá. Representado pela fórmula química CO, o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro proveniente da combustão incompleta de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. Se inalado em altas concentrações, pode matar por asfixia. Isso ocorre porque, ao ser inspirado, o monóxido de carbono é capaz de estabelecer ligações químicas altamente estáveis com a hemoglobina das hemácias, formando a carboxiemoglobina HBC, o que as impossibilita de transportar o oxigênio em todo o processo de respiração. Como devemos classificar o óxido citado no trecho anteriormente? Justifique a sua resposta, agora é com vocês.
Correção da atividade, olha só, o enunciado é bem grande, conta bastante informações, mas o que ele quer saber é o seguinte: como devemos classificar o óxido citado no trecho anteriormente e justifique a sua resposta. Então, o nosso óxido é um monóxido de carbono e é um dos poucos exemplos de óxidos neutros existentes. E aqui a gente tem uma imagem de uma fonte de monóxido de carbono, que é a queima dos combustíveis fósseis, como dizia lá no enunciado do exercício. Agora vamos para a atividade 2? Fala o seguinte: quando o superóxido de cálcio é colocado em um mesmo recipiente que a água, quais os compostos são formados? Agora é com vocês. Correção da atividade, olha só, quando o superóxido de cálcio é colocado em um mesmo recipiente que a água, quais os compostos são formados? Então vamos ver. Quando um superóxido é colocado na presença de água, sempre ocorre uma reação química que forma uma base com o mesmo metal do superóxido, o peróxido de hidrogênio e o gás oxigênio. A reação com peróxido de cálcio vai formar hidróxido de cálcio, peróxido de hidrogênio e gás oxigênio. Agora vamos falar um pouquinho dos principais compostos dos óxidos dessa nossa aula. Então, dos óxidos neutros, a gente tem como um dos principais o monóxido de carbono, de símbolo CO. Trata-se de um gás tóxico, incolor, inodoro e inflamável, utilizado durante a Segunda Guerra Mundial em câmeras de gás dos campos de concentração, e na indústria ele é empregado na produção de ferro, de níquel e de cobalto. O monóxido de nitrogênio, o NO, é também conhecido como óxido nítrico e monóxido de azoto. É um gás incolor, solúvel e tóxico. É neurotransmissor entre células nervosas e na atmosfera ele causa chuva ácida e o smog fotoquímico. É utilizado para detectar radicais de superfícies em polímeros e na medicina é utilizado como relaxante vascular. Vamos falar um pouquinho dos peróxidos agora. A aplicabilidade vai desde o uso para o clareamento dos cabelos até combustíveis de foguete. Na indústria química são utilizados na obtenção de epóxidos e reações de oxidação e no branqueamento do papel. Não há um composto considerado principal, e sim os mais conhecidos, é o peróxido de hidrogênio, popularmente chamado de água oxigenada. Então o H2O2, a água oxigenada, é o nosso peróxido de hidrogênio. Outros exemplos temos aqui. Já os superóxidos, como são muito tóxicos e instáveis quimicamente, são menos versáteis que os peróxidos. São compostos empregados como intermediários para reações catalisadas por oxidases
e são utilizados pelo sistema imunitário na eliminação de micro-organismos invasores, e a temperatura ambiente, os nossos superóxidos são sólidos. Agora vamos para a atividade 3. Como vimos, um peróxido bastante popular é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Um dos usos mais comuns desse composto é como antisséptico. Você sabe por que o peróxido de hidrogênio é utilizado como antisséptico? Quais são as outras aplicações dessa substância? Agora é com vocês. Correção da atividade 3, olha só. A ação da água oxigenada possui um espectro de ação limitado, pois quando utilizada como desinfetante local, limpeza de ferimentos, ocorre a liberação lenta de oxigênio, eliminando micro-organismos existentes no local, mas prejudica a cicatrização, pois atrapalha a formação de fibras de colágeno que irão preencher o corte. Como tem ação desinfetante, pode ser utilizada para a limpeza de superfícies. É um poderoso agente oxidante, atua na fotossíntese e na formação da glicose. Participa de diversos mecanismos de degradação de aminoácidos e é também utilizado em baixas concentrações como clareador, de manchas no cabelo. Na indústria é utilizado em elevadas concentrações para clarear tecidos e ainda como combustível para o ajuste e correção de órbitas de satélites artificiais. É um forte agente esterilizante para equipamentos de laboratório. E para a gente falar um pouquinho na aula de hoje sobre óxidos, eu trouxe uma reportagem para vocês que o título é o seguinte: Madeira transparente é mais resistente e isolante que o vidro. E aqui no QR Code você pode ter acesso à reportagem como completa. E aqui o que ele está mostrando na imagem são 2 pedacinhos de madeira. Por mais que pareça um pedacinho de vidro aqui, é uma madeira que passou por um tratamento especial e se tornou mais transparente. Vamos ver um pouquinho. O processo concebido envolve 2 etapas. Primeiramente, escova a superfície da madeira com peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e deixa sobre luz ultravioleta para simular a luz solar natural. Depois, limpa a madeira com etanol, que é o álcool combustível, para remover qualquer sujeira remanescente. A segunda parte é semelhante ao que ocorre no processo padrão, e foi preencher os poros da madeira com epóxi transparente. A madeira obtida pelo novo processo revelou-se 50 vezes mais resistente do que a madeira com remoção completa de lignina, além de permitir a passagem de mais de 90% da luz solar. Então, os cientistas conseguiram desenvolver um novo processo para fazer com que a madeira fique mais transparente e mais resistente. Olha que interessante, usando o peróxido de hidrogênio como
dos componentes para fazer esse processo na madeira. Bacana, não é? E o que vimos na aula de hoje? Revisamos os conceitos de óxidos neutros, peróxidos e superóxidos. Compreendemos como os nomes dos compostos pertencentes a essas classes são nomeados. Entendemos como as reações realizadas por óxidos neutros, peróxidos e superóxidos acontecem. Identificamos os principais compostos e fizemos várias atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!